Não deixem ele fugir, sejam todos muito bem-vindos ao Animania. E como vocês já viram no título, hoje temos My Hero Academia e mais aquele episódio incrível de hoje, porque é das trevas de onde eu tiro o meu poder, capítulo 381. E já dando continuidade da página anterior, que eu vou deixar linkada aqui em cima, onde vemos os três heróis do curso de heróis do colégio Shigetsu, que é a Kami, o Seiji e o Inasa, que estão ali para impedir a saída de All For One daquele território e daquele lugar onde ele está. Ele está querendo sair dali para ir em direção ao Shigaraki, mas com a chegada dos três heróis, parece que agora a dificuldade do All For One sair vai ser ainda maior, porque agora eles conseguem fazer um agrade para que nada e nem o próprio All For One saia daquele local. Dando continuidade, e vemos que o Tsuyomi está caindo ali desesperado, enquanto uma das heroínas salva ele e ainda assim mesmo consegue neutralizar outros vilões que estão ali ajudando o próprio All For One, inclusive os clones da Toga, que ainda não acabaram, que ainda está longe de acabar, porque ela ainda tem uma duração em média de 30 segundos, então vai demorar um pouco para acabar. Enquanto isso, vemos o Hulk perguntando se está bem com o próprio Tsuyomi e pergunta se os reforços chegaram ali para conseguir segurar o próprio All For One. E eles falam, eles já não estão mais a caminho. Antes mesmo de eu solicitar, eu fui informado que o corpo do All For One está rebobinado, mas mantê-lo em guarda vai definir a nossa vitória. Só temos que segurar ele aqui por mais um tempo. E com isso vemos que os heróis do colégio que não faz parte da UA, começa a segurar o All For One ali com tudo que pode, jogando o máximo, fazendo clones de vilões e também de heróis para assim praticamente segurar o máximo do All For One. Outros atacam e outros soltam vento, e assim o All For One começa a falar: querem tanto me parar que estão dispostos a aceitar o risco. Entendo. Com isso, o próprio All For One lança uma série de ataques que faz uma destruição em massa, empurrando alguns dos heróis para longe. E assim vemos que alguns dos heróis feridos são alunos, e o próprio Hawks vê aquilo e fala, começou a usar ainda mais das individualidades dele. Os que os que pensaram que ele não ia usar, ele agora finalmente vai usar tudo que tem para poder sair daqui. É hora da gente impedir, não importa mais o que aconteça. E com isso vemos o All For One falando: por que vocês insistem em achar que vão vencer dessa vez? O único homem que se equipara ao meu nível já não está mais aqui. Você já sabe de quem eu estou falando. E os mais novos já nascem durante o seu reinado. Os mais velhos acompanham a ascensão do Almighty. Vocês apenas não presentearam a mim ou a outras pessoas. O que vocês têm não vão conseguir me parar. Uma era tomada pela criminalidade, pelo medo, as trevas combinam a visão que todos têm de um futuro terrível, sem esperança, desconfiança e desrespeito. A criminalização é absurda desse local, pois as trevas é ouro para meus ouvidos e para meus olhos. Nada é o bastante para melhorar. Assim, irei melhorando com o tempo. E assim, vemos um dos heróis do colégio falando: como assim eu sei de tudo isso? Você pode até não ter sido citado, mas aprendemos sobre essas coisas que você vem falando
nas nossas aulas, vendo meu amigo Tomura, quer dizer, vendo meu amigo Todoroki e o pai dele, eu decidi apoiar os dois. O sangue corre pelas minhas veias e não vai deixar o medo me vencer, All For One. E com isso o Hawks e o All For One ficam surpresos com aquele incentivo do aluno e o All For One fala: querem me atacar dentro dessa prisão de vento. Primeiro eu roubo, depois vou embora. E com isso All For One lança um raio que empurra metade dos heróis para longe. E alguns desses raios conseguem ainda atingir um dos heróis da academia que mantém ele para longe, que manda ele para longe, porém deixa uma cicatriz enorme no rosto dele e ele fala: pode deixar minha individualidade ficar mais forte. Quando tem uma ventania, ao invés de admitir suas glórias passadas, eu quero ver o futuro que é a galera, e o que eu quero ver aqui eu vou criar junto com meus amigos. E assim o Hawks fala: Endeavor, não pode deixar isso acontecer. Temos que parar ele aqui a qualquer custo. E assim o Hawks fala com ele mesmo, falando: nenhum avanço, não é bem assim. O avanço está bem aqui. O All For One concentra nos corações da pessoa. Na verdade, não é só o All For One. Você também vai conectar várias pessoas. Eu odeio esse olhar dele. Essa luz irritante nunca se apaga. Não, ela até chega a se apagar, mas então acende novamente a outro, e como se estivesse passando uma tocha. E assim o próprio All For One fala: mas vocês temem que eu roube suas individualidades, então não se aproximem. Já acabou para vocês, ou só a espera do que é. E assim ele não consegue concluir, pois alguma escuridão ainda maior do que ele chega atrás dele. E esse é nada mais nada menos do que o próprio Tsukuyomi, que chega de surpresa e o próprio All For One fala: que sensação, eu precisava ter desviado daquele ataque. Então é isso. E assim o próprio Tsukuyomi fala: as trevas também têm diversas formas. Não ouça falar como se conhecesse todas elas. Sua pequena escuridão, desgastável como lama, já foi devorada por todos nós. E assim vemos o Shadow, que é a própria individualidade do Tsukuyomi, atacando o All For One com tudo que tem. E ele continua falando: as nuvens surgem de repente, bloqueiam a luz e estrondam o tempo de ativação do meu poder. E as chamas diminuem em média, que as queima, as árvores sofrem impactos do combate. Por favor, me envolva em terra. Eu vou conceder minha escuridão. E assim o próprio Tsukuyomi continua a falar nas palavras do All Might: mesmo se tocasse nas chamas do Endeavor, ele não seria capaz de roubar sua individualidade. Foi por isso que eu fui escolhido como o suporte do Hawks. Dark Shadow, liberação total. E assim o Hawks grita pedindo por o seu próprio, que ensinou seu próprio aluno, pede para ele ir com tudo. Ele começou a se preparar assim que os reforços de Shigetsu chegaram. Tsukuyomi, e também você vai tomar essa, All For One, toma esse vento também. E assim vemos o ataque do Tsukuyomi, ativação total, Black Ember, Blade. E assim vemos o ataque do Tsukuyomi esmagando o All For One de uma vez por todas no chão. E é assim que o capítulo termina, ele agradecendo ao próprio Hawks por ter ensinado várias coisas e a controlar o poder das sombras dele.
E, mano, que capítulo foi esse? O Tsukuyomi imitando no final, mano. Vai ter muita reviravolta ainda, velho. O que vai acontecer? Só não pega como é mesmo, a individualidade do Tsukuyomi, porque menino, Tsukuyomi é pica, velho. Bom, então foi isso. O capítulo de hoje foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do capítulo de hoje, porque, né? Eu não consegui falar muito bem porque eu tô meio doente. Mas então é isso. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante, beleza? Então é isso. Valeu, falou, até mais e fui. Aproveitem esse seu sábado.